Vem aqui que eu quero te falar sobre Rebentar, de Rafael Galo. Esta obra incrível que você não pode deixar de ler e pela qual estou apaixonada. Roda a vinheta e a gente fala. Rebentar é de Rafael Galo, um autor brasileiro que estreou como romancista com esse livro. Ele tem outros, tem o Réveillon, que se eu não me engano foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura, mas essas informações você vê aqui. Aqui, o que eu quero te mostrar é que esta capa eu achei belíssima e o nome também. O que você enxerga aqui? É uma fotografia, digamos assim, abstrata, mas que me lembra mar e me lembra uma criança. Aqui atrás parece o braço de uma criança, parece um monte de portas aqui assim, olha. E aqui dentro, sim, parece uma criança. Bom, esse livro, o nome Rebentar, me parece que tem a ver com duas questões. Não sei se foi, obviamente, a intenção do autor, mas uma, rebentar. A relação é óbvia quando a gente lê, que tem a ver com o mar, a rebentação, as ondas rebentando, mas o outro significado que eu particularmente dou, que não sei se o autor deu, é de uma mãe se rebentando por dentro. Do que trata o livro? Trata do esforço de uma mãe para reencontrar o seu filho após perdê-lo numa galeria. Este filho foi levado, ninguém sabe por quem, ninguém sabe onde, ninguém sabe o que aconteceu com ele, não houve pedido de resgate, não se sabe se esse menino realmente foi sequestrado ou ele saiu da onde ele estava, porque a mãe o deixou ir sozinho numa loja de brinquedos que ficava na frente de onde ela estava, numa galeria. E nesse momento ele se perdeu, ele nunca mais foi encontrado. O livro começa com um discurso da mãe numa associação de mães de filhos perdidos. Ela discursando, dizendo que está abrindo mão da procura desse filho 30 anos depois. Esta cena já é muito impactante. Vocês imaginem uma mulher abrindo mão da procura de seu filho. Mas 30 anos depois, 30 anos de procura. Eu acho que não precisa ser mãe para entender a dor de uma mãe de perder seu filho. E também não precisa ser nenhum expert para entender que coisa mais difícil uma pessoa ficar 30 anos presa nesse sofrimento. Pois Ângela, a mãe do menino sumido, Felipe, ficou nessa prisão, nessa dor por 30 anos. E no início do livro ela está se libertando disso. Só que daí a gente começa com esse discurso e a partir daí a história começa a ser construída e a gente vai entender como é que ela chegou a esse ponto. A gente então conhece a Ângela e o Otávio, que são os pais do menino sumido, Felipe. Mas firmemente a Ângela é a protagonista junto com o Felipe. O Otávio, digamos assim, é um personagem secundário importante para o emocional de Ângela, mas ele aparece nas bordas da história, digamos assim. Gente, que livro incrível, que livro sofrido, que livro espetacular. Achei o Rafael um artífice das palavras, um
artesão das palavras, achei que ele construiu uma atmosfera pesada, uma família destroçada, com maestria. Achei tudo muito apropriado e muito triste. E isso tudo me fez pensar em que, nas realidades, né? Nas situações da vida que deve haver muitas mães nessa situação. Existe aqui, para quem não é da minha geração, né, os mais novos, existe um caso famoso no Brasil, que foi do menino Carlinhos, que sumiu e nunca mais foi encontrado, e não se sabe nada a respeito desse menino. Imagina a dor dessa mãe e desse pai. Imagina a dor de tantos outros que somem. E num determinado momento da minha vida, eu trabalhei junto com a polícia. Eu tinha um cargo no governo. Até parece que era importante. Quero dizer, eu era funcionária pública como psicóloga e atendia crianças vítimas de violência. Trabalhava com a polícia, lado a lado com a polícia. E um dos meus amigos da polícia me disse assim: Claudinha, quando uma criança some, depois de 24, 48 horas, se não a encontrarmos, fica muito difícil. Então, aquela coisa que se pensava de... Na verdade, não se pensava, se praticava no passado. Ah, o adolescente sumiu, a criança sumiu. Ah, dá 24, 48 horas para procurar, porque pode ser um adolescente ou uma criança que fugiu e vai querer voltar. Não cabe mais essa espera. Ele dizia, não cabe essa espera, porque as pistas se esfriam a partir daí. Então, eu me lembrei dessas situações todas vividas no meu trabalho, conversadas com esse amigo da polícia, e acho que é inimaginável a dor dessas mães, tão bem retratadas aqui nesse livro. Quando a gente perde um filho, eu não tive essa experiência, graças a Deus, mas eu tive a perda do meu irmão, ou seja, a minha mãe é uma mãe que perdeu seu filho, mas perdeu para a morte. Ninguém quer perder ninguém para a morte, mas quando há uma morte, a gente é capaz de encerrar aquele ciclo de vida com aquela pessoa. A gente tem um desfecho para aquela história. Pode não ser um desfecho bonito, mas há um desfecho. Quando um filho some e não ouvimos mais falar desse filho, e não sabemos o que aconteceu com ele, imagina um fantasma que fica na cabeça de um pai e de uma mãe pelo resto da vida, e não saber se esse filho sofreu, se esse filho está morto, se esse filho está vivo, se esse filho foi escravizado, se esse filho... O que aconteceu? Essas questões são abordadas no livro, e também o relacionamento de Ângela com os objetos que eram daquele menino. O pai parece lidar melhor com o afastamento desse filho do que a mãe. Não que o pai não tivesse amor, nada disso, tá? Mas o pai parece que conseguiu fazer o luto pela perda do filho e seguir adiante. A mãe não consegue desapegar desse luto. Então, todos os objetos que faziam parte da vida desse menino são preservados no quarto do menino. A casa em que eles moravam, essa família, era de tanto em tanto restaurada para que continuasse com a fachada semelhante ou igual a que existia quando o menino sumiu, porque se um dia ele conseguisse voltar para casa, ele teria aquela fachada para lembrar de onde morava. Imaginem isso, 30 anos, gente. Até que ela começa a se questionar que se esse menino estiver vivo, ele seria um homem de 35 anos. E se não voltou para casa, é porque não lembra dela. E se um dia ela encontrasse com ele, seriam dois estranhos. Mas ela não desiste dele mesmo assim. Enfim, a história conta então esse luto por uma pessoa que pode estar viva ou pode estar morta. Esse luto pelo filho perdido que essa família tem que passar, que foi muito complicada.
10.000 estrelas para esse livro. Por favor, não deixem de ler Rafael Galo. E eu pretendo, assim que eu lançar esse vídeo, ir lá no Instagram do Rafael, poder falar para ele que achei sensacional. Eu ainda não procurei se ele tem Instagram, mas vou atrás, tá bem? Gostaram do vídeo? Não gostaram? Tem alguma sugestão de leitura, alguma coisa que vocês queiram dizer sobre esse tema, outro livro sobre o tema? Deixa aqui embaixo nos comentários o que queiram dizer e vejo vocês no próximo vídeo. Beijos. Me liguem.